Olá, turma! Na nossa aula de hoje, iremos continuar os estudos morfológicos, hoje estudando a classe gramatical dos artigos. O artigo é a palavra variável em gênero e número que precede um substantivo e determina esse substantivo de modo preciso, no caso dos artigos definidos, ou vago, no caso dos artigos indefinidos. De acordo com a figura, o artigo é o determinante. Ele determina se uma palavra é um substantivo. Então, o artigo ele sempre vai preceder um substantivo. E ele também tem o poder de substantivar palavras, ou seja, transformar palavras em substantivos pelo processo de derivação imprópria que nós já vimos lá no início dos estudos morfológicos. Os artigos se classificam em definidos, que são os artigos o, a, os e as, e indefinidos, que são os artigos uma, uns e umas. Exemplo: o garoto pediu dinheiro. Antecipadamente sabe-se quem é o garoto, ou se tem uma ideia de uma proximidade de quem seja o garoto. Um garoto pediu dinheiro. Refere-se a um garoto qualquer, de forma genérica, ou alguém que eu expresse algum distanciamento, que eu não conheça, que eu não tenha familiaridade. Os artigos são empregados onde? Ambos. Quando eu tenho a palavra ambos, eu uso o artigo entre o numeral, ambos, e o elemento posterior, caso este exija o seu uso. Exemplo: ambos os atletas foram declarados vencedores. Como eu tenho aqui, depois de ambos, entre o artigo e ambos, eu tenho a palavra atleta. Atleta é um substantivo que exige artigo. Então, nesse caso, eu vou utilizar o artigo. Ambas as leis estão obsoletas. Leis também é um substantivo que exige artigo. Já nesse exemplo, ambos vocês estão suspensos, por que eu não utilizo o artigo? Porque, nesse caso, vocês é um pronome de tratamento e pronomes não admitem artigo. Quando eu tenho o pronome todos, usa-se o artigo entre o pronome indefinido todos e o elemento posterior, caso este exija o seu uso. Como no exemplo: todos os atletas foram declarados vencedores. Atletas é um substantivo, então nesse caso exige o artigo os. Todas as leis devem ser cumpridas. Da mesma forma, leis é um substantivo e exige o artigo as. Todos vocês estão suspensos. Por que agora eu não utilizo o artigo? Porque vocês é um pronome que não aceita artigo. Com o pronome indefinido todo. Diante do pronome indefinido todo, usa-se o artigo para indicar totalidade. Não se usa quando eu vou indicar generalização, como nos exemplos. Todo o país participou da greve. Isso quer dizer que eu quis dizer que o país inteiro, o país todo participou da greve. Então, eu estou dando a ideia de totalidade. Nesse caso, eu utilizo o artigo depois do pronome todo. Todo país sofre por algum motivo. Qualquer país ou todos os países de forma genérica sofrem por algum motivo. Então, nesse caso, eu dou a ideia de generalização. Então, nesse caso, eu não utilizo o artigo depois do pronome todo. Com o pronome cujo, não se usa artigo após esse pronome relativo. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que utilizam cuja a, cujo u, utilizando o artigo depois do pronome cujo, e é um erro. Como no exemplo: as mulheres cujas bolsas desapareceram ficaram revoltadas, e não cujo as bolsas, tá? Ou cuja as bolsas. Eu não devo utilizar artigo depois do pronome cujo. Com os pronomes possessivos, eu vou utilizar o artigo de modo facultativo, ou seja, posso utilizar e posso não utilizar, que não vai fazer nenhuma diferença, não vai alterar o sentido da frase. Como no exemplo: encontrei seus amigos no shopping, encontrei os seus amigos no shopping. Reparem que o uso do artigo antes do pronome possessivo seus não altera o sentido da frase. Então, dessa forma,
o uso do artigo se faz facultativo nesses casos. Com nomes de pessoas, eu só vou utilizar o artigo antes de nomes de pessoas quando eu quiser indicar uma afetividade ou familiaridade, uma proximidade. Exemplo: o Pedrinho mandou uma carta para o Fernando Henrique. O Pedrinho dá a ideia de que eu tenho uma familiaridade, uma afetividade com o Pedrinho, eu conheço o Pedrinho. Agora, quando eu digo na frase Pedrinho mandou uma carta para Fernando Henrique, dá uma ideia de distanciamento, né, de que eu não conheço essas pessoas. Diante da palavra casa, quando indica lar ou moradia, eu uso o artigo se a palavra estiver especificada. Saí de casa há pouco. Observe que eu não utilizo o artigo, não utilizo a fusão de mais a, né? Porque não está especificado de quem é a casa que eu saí. Agora, quando eu digo sair da casa do Gilberto há pouco, eu utilizo o artigo, porque eu estou especificando de quem é a casa. Então, faz-se a fusão da preposição de mais o artigo o. Com a palavra terra, se a terra significar chão firme, só haverá artigo quando ela estiver especificada. Se a palavra terra significar planeta, eu uso o artigo. Exemplo: os marinheiros voltaram de terra, pois irão à terra do comandante. Observem que voltaram de terra. Eu não estou especificando que terra é essa, né? Que lugar é esse. E quando eu falo a terra do comandante, observem que eu já tenho o artigo. Observem que há aí a presença de artigo, né? Pela questão, a gente observa que tem artigo por conta do fenômeno da crase. Porque só tem o fenômeno da crase quando eu tenho um artigo mais preposição. Então, eu tenho preposição exigida pelo verbo ir e tenho o artigo exigido pela palavra terra. Os astronautas voltaram da Terra. Nesse caso aqui, eu utilizo o artigo, a fusão de mais a, porque eu estou me referindo ao planeta. E quando eu me refiro a nomes de lugares, eu só irei utilizar o artigo diante da maioria dos nomes de lugar, quando estiver qualificado. Exemplo: estive em São Paulo, ou melhor, estive na São Paulo de Mário de Andrade. É comum também a gente ouvir, quando se refere a São Paulo, na Grande São Paulo, né? Então, a Grande São Paulo, eu utilizo o artigo porque eu estou especificando, eu estou dando uma qualificação para esse lugar, né? Observem que eu utilizo o adjetivo grande, então nesse caso está correto. Mas quando eu estou me referindo de forma genérica, geralmente eu não utilizo o artigo antes de nomes de lugares. Uma nota: é importante observar que alguns nomes de lugares vêm acompanhados de artigo, por exemplo, a Bahia, o Rio de Janeiro, o Cairo, e outros têm o uso do artigo facultativo, que é o caso de África, Ásia, Europa, Espanha, França e Holanda, que eu posso utilizar o artigo a África ou simplesmente a África, a Ásia ou simplesmente a Ásia, né? É facultativo o uso. Então, essa foi a nossa aula hoje sobre o artigo. Espero que tenham gostado e até a próxima, continuando os estudos morfológicos com os numerais. Tchau, tchau!